Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a satisfação, a alegria de estarmos juntos nessa noite, depois de uma semana aí abençoada pelo Senhor, mesmo em meio às lutas, às dificuldades que ora enfrentamos no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e às vezes até na nossa casa, né? Até no nosso leito, no meio da nossa família. Mas Deus continua sendo bom, e o Senhor continua nos sustentando com graça, com misericórdia, e nós estamos aqui nessa noite, para dizer que o Senhor é bom, e que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A única forma que nós temos de agradecer ao Senhor, se é que podemos dizer assim, de devolver alguma coisa para Ele, que nós não temos, né, esse poder, é tributando louvor. É sendo grato, é adorando Ele. Então quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos invocar a Trindade Santíssima com o hino de número 4, esse hino é uma oração, então você vai estar cantando e orando ao mesmo tempo, né? Invocando ao Senhor com esse hino. Nós vamos cantar junto com o som. Está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santos adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, somos benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expirou o meu pecado. Escolheu, sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Que estais no templo, precepto divino, e os corações habitas. Tu, paciente mestre, dás-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, se estais no templo. Amém. Queridos, obra do Espírito Santo, que prazer conhecer a graça infinita. Aleluia. Nós somos aí recheados pela essa graça de Deus que nos alcançou através do Espírito Santo, e nós podemos agora adorar o Senhor, não é? Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, 16 a 18, no momento de contrição, momento que deve ser de quebrantamento, que temos que nos voltar para o nosso Deus, reconhecendo que nós somos pecadores. Versículo 16 a 18 do capítulo 16 de Provérbios. Vou ler e vocês acompanhem suas Bíblias.
Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito à queda. Que Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Vocês podem se assentar. Estamos lendo esse texto porque tem base com a mensagem dessa noite. Muitas pessoas têm deixado de buscar, de adquirir a sabedoria em busca dos bens materiais, de posse, de riquezas. A palavra de Deus está dizendo que quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, do que a riqueza, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata, né? Sermos prudentes. Mas o versículo 17 vai dizer que o caminho dos retos é desviar-se do mal, da cobiça. E o que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Preserva a alma do pecado, da queda. E aqui o versículo 18 diz que a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda, né? Então o crente deve cada dia se voltar para o Senhor, para buscar a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, a prudência, não é? Para viver a vida nesse mundo. Essa é a maior riqueza que nós temos. Agora, se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair. Por isso que o caminho dos retos é desviar-se do mal. Tudo aquilo que atrai e seduz o nosso coração, devemos fugir, não é? E a soberba, não é? Procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Irmãos, nós sabemos que nós somos prepotentes aí a sermos arrogantes, orgulhosos, não é? Somos, muitas vezes, até achamos que a gente é dono de alguma coisa nesse mundo. Nós não somos dono de nada. Nós temos que depender totalmente do Senhor. O Senhor é dono de tudo, não é? E quando a gente fala do pecado, vocês sabem que o pecado ele entrou no mundo, não é? Por causa do desejo do homem de querer ser igual a Deus, não é? E Satanás desejou isso, ainda lá nas regiões celestiais, de querer ser igual a Deus, né? De querer receber adoração no lugar de Deus. E ele comunicou isso ao homem, e nós caímos, né? Em pecado. Nós somos por tendência, homens e mulheres orgulhosos, prepotentes. Como que nós precisamos do agir de Deus na nossa vida? Como que nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida? Que o Senhor nos purifique, né, e nos torne pessoas simples, pessoas humildes, pessoas comprometidas com o Senhor. Esse é o momento de você fazer uma reflexão sobre a sua vida nesse ponto, né? Então eu queria convidar você a curvar sua cabeça. E você está olhando para aquele que venceu na cruz, que é Jesus, aquele que veio de forma humilde, né? Que se humilhou, que se encarnou, não é? Para morrer em nosso lugar. Então, esteja orando ao Senhor nesse momento. Ó Deus querido e amado Pai, nós não temos como fugir da Tua presença, Senhor. Não é só aqui no templo que o Senhor está nos vendo. O Senhor nos vê em todo lugar. Mas nós podemos nos aproximar, Senhor, diante de Ti, através do poder e do nome do Teu Filho Jesus. Reconhecendo, Senhor, que somos prepotentes, somos orgulhosos, somos arrogantes. Muitas vezes temos nos preocupado muito, Senhor, com as coisas desse mundo. Com os prazeres, Senhor, com as riquezas. E temos muitas vezes esquecido de buscar a sabedoria, a prudência, Senhor. Temos nos esquecido, Senhor, de olhar para a Tua palavra e contemplá-la como o manual que o Senhor deixou para nos desviar do mal. Nós queremos, Senhor, te pedir perdão, porque sabemos, ó Deus, que
Pecamos é contra o Senhor. Mesmo que falhamos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, mas é contra o Senhor que nós pecamos. Então, Senhor, vem com teu bálsamo de perdão sobre a tua igreja, sobre a minha vida, no nome de Jesus. Porque Jesus venceu lá na cruz os nossos pecados e nos perdoou, para que nós possamos assim, Senhor, vencer o pecado a cada dia. E livre dele, perdoados, Senhor, lavados pelo teu sangue, possamos cada dia sermos renovados pelo teu Espírito, Senhor, para continuarmos te servindo e te adorando. E que, ó Deus, assim, possamos nessa noite te adorar em espírito e em verdade. E pedimos, Senhor, que pela tua bondade, que o Senhor também fale aos nossos corações. Oramos, agradecido no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, porque nós podemos falar com o nosso Deus e certificar da vitória do perdão. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, que você possa estar aí cultuando ao Senhor conosco. Quero convidá-los a ficar em pé, e nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, de 3 a 16. Queria pedir que levasse um microfone para o presbítero Rafael, para que ele pudesse ler com a igreja os versículos pares. Eu estarei lendo os ímpares, e ele estará lendo com a igreja os versículos pares. Primeira Timóteo 6, de 3 a 16. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contenda de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilato fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei maravilhado com a leitura e a escolha desse texto nessa noite.
porque mostra para nós que a nossa riqueza está na glória, não na terra, né? E que nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos. Mas, irmãos, não há riqueza maior do que Jesus Cristo, e por isso que aqui a glória termina sendo para o nosso Salvador Jesus, o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores, que há de se manifestar para nos levar para estar com Ele nas riquezas celestiais. Amém, queridos? Que nós possamos continuar sendo abençoados no decorrer desse culto, com aquilo tudo que o Senhor já preparou para nossas vidas, né? Eu, como pastor, fico temeroso quando eu leio um texto desse, porque o apóstolo Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo essas recomendações, e pesa sobre mim também ensiná-las a vocês, como pastor, né? Como presbítero que somos, de ensinar as verdades da palavra de Deus, para que nós possamos estar alicerçados nas doutrinas da palavra de Deus. Nós vamos então adorar o nosso Deus, que nos instrui, né? Com essa palavra, com o hino de número 47, louvor e glória. E você que veio preparado para entregar os seus dízimos e ofertas, no momento de adoração você pode estar fazendo isso. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, toda graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, nós vamos orar, a oração de gratidão, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que nós temos recebido dEle, pelos dízimos e ofertas aqui depositados, né, pelo Senhor ser bom para conosco, ser generoso para conosco. Eu quero convidar o nosso irmão Alex para estar fazendo essa oração de gratidão ao Senhor, nesse momento. Senhor meu Deus, quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela gente, mesmo a gente não merecendo às vezes, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, que a gente possa, Pai, devolver sempre a sua parte, que não é nosso, e sim do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós. Eu te peço, Pai, que nunca abandone a gente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E ultimamente a gente só tem te agradecer. Obrigado pela vida do nosso pastor. Que o Senhor possa estar abençoando ele ricamente em tudo que ele tem feito pela igreja e pela gente, principalmente pela minha família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor tem cuidado de nós. Deus é bom. Você pode se assentar. Nós temos alguns pedidos, né, para nossa intercessão nessa noite. Eu queria abrir aqui parênteses para dizer para você que domingo de manhã a igreja está aberta. Nós estamos tendo escola dominical, escola com foco diferente, voltado para a oração. Palavra, louvor, oração. Tem sido muito bom esses domingos. Temos levantado um clamor ao Senhor, orado por cada pedido. Cada irmão tem levantado a voz, tem orado. Tem sido algo assim fortalecedor para nossas vidas, não é? E temos clamado pelos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão tendo dificuldade de vir na igreja, por esse tempo de pandemia. Então, venha domingo de manhã orar. Venha para o tempo de escola dominical, né? Porque onde ministra a palavra está sendo também orado aí e cantamos também ao Senhor nesse período. Irmãos, nós estamos com a família de São Paulo, de Santo André, que pede oração, estão de mudança para cá. Uma família presbiteriana, o João, né, com a sua família. Então, eles pedem oração para que o Senhor abençoe a mudança para cá, o local onde vão morar, né, o convívio dele com a igreja, porque o crente que é fiel a Deus, a primeira coisa que ele quer é a igreja, né? É encontrar a igreja, encontrar a família. Nós temos irmãos novos aqui que chegaram também, o Danilo com a família, né? E nós temos orado para que o Senhor dê crescimento a essa igreja. Então, pessoas novas se convertem, como o Alex aqui, que está no discipulado ainda, né? Ainda nem é membro da igreja, está orando aqui hoje, né? Porque Deus é bom, e Deus vai acrescentar cada dia o seu povo, né? Aí, fazer essa igreja crescer, e Deus está trazendo pessoas também de fora, irmãos, né, presbiterianos que têm vindo para somar, para trabalhar nessa cidade, se envolver também na igreja e contribuir com essa obra. Então, vamos continuar orando por esse crescimento da igreja, para que o Senhor abençoe. Queridos, não chegou mais pedidos para mim, hoje assim, né, novos, né? Eu só sei que a irmã Áurea está precisando de arrumar trabalho, né, irmã Áurea? Não arrumou ainda, então vamos orar para que Deus abra as portas, oramos cedo. E não tive mais notícia do pastor Zé João, se melhorou, como que está, não recebi mais, vamos continuar orando por ele. O pastor da igreja da IPB de Manaus, né, pastor jubilado, que foi pastor até há 2 anos atrás da igreja, por mais ou menos aí uns 40 anos, né? E precisamos, irmãos, orar pela situação que está ainda o nosso país com a pandemia. A nossa cidade aqui, vizinha, Araraquara, está passando por uma situação muito complicada, a região ali. Nós estamos até, assim, numa situação não muito assombradora, né, aqui em Penápolis, né, já teve situação pior, mas nós precisamos orar, tomar os nossos cuidados, né, tanto no trabalho, na cidade aí, como na igreja, e pedir que o Senhor esteja derramando da sua misericórdia, e para que mais vacinas, né, possam ser compradas, aplicadas, e que essa pandemia possa passar. Tá? Então, queria pedir que os irmãos orassem por mim, pela minha esposa. Nós estamos aí passando por um tratamento de saúde, tomando uns remédios fortes, e eu estou aqui hoje pela graça de Deus, tá? Não posso entrar em detalhe com vocês, mas queria que eu orasse para que o Senhor me renovasse aqui, para que eu pudesse pregar a palavra do Senhor. Então, queria convidar você que pode a se ajoelhar, e nós vamos estar então clamando, como todo domingo fazemos, e pedir o presbítero André para estar fazendo essa oração. Ele sempre levanta a voz junto conosco, para estar orando, intercedendo nesse momento. Então, você que pode, se ajoelhe na presença do Senhor. Pai Santo, Deus de misericórdia, nós clamamos a Ti, Senhor, nos colocamos de joelhos, Senhor, fisicamente e espiritualmente nesse momento, nos curvando diante a Ti, nos curvando diante a Tua grandeza, Senhor, e ao Teu poder, a Tua majestade. Senhor, nós colocamos nesse momento a vida da família do irmão João, que está de São Paulo mudando para cá. Não é fácil, Senhor, mudar de uma cidade para outra, não é fácil abandonar amigos, familiares, não é fácil estar num ambiente novo para se relacionar novamente. Mas algo que precisa sempre ser uma preocupação de nós como cristãos
É saber que onde nós vamos, se há uma igreja boa, uma igreja saudável para nós congregarmos. E nós cremos, Senhor, que essa igreja, a nossa igreja é uma igreja saudável. É uma igreja onde o Senhor tem feito a tua vontade aqui nessa cidade. Que a família do João e ele possam se estabelecer aqui segundo a tua vontade. Que haja uma casa preparada para ele, para a mudança, que a mudança seja feita tudo conforme as necessidades sejam se transformando na realidade deles, Senhor. Que eles possam se estabelecer aqui, fixar as raízes aqui, Senhor. O quanto o Senhor tiver o tempo deles nesse lugar. Pedimos que o Senhor abençoe a irmã Áurea. Eu sei, Senhor, a dificuldade que é estar num trabalho que não tem parado diante da pandemia. Mas graças a Deus por isso. Graças a Deus porque eu tenho trabalho. Muita gente, em um ambiente anterior, em momentos anteriores, reclamavam de muito trabalho. Mas é graças ao Senhor, porque sem trabalho é pior. Então, sabendo disso, Senhor, providencia essa bênção que é hoje dar um trabalho para nossa irmã. Para que ela possa também, Senhor, receber o sustento das tuas mãos. O trabalho, ele é somente uma ferramenta para que o Senhor seja o abençoador através dele na vida de nós, servos teus. Abençoa a vida do pastor Zé João. Não sabemos como ele está, Senhor, não temos essa notificação, como o pastor Isaías disse, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como ele se encontra, o Senhor sabe como está a família, como estão os amigos, como está a igreja. Que o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor. E que o Senhor possa conduzir esse nosso irmão, o pastor, de acordo com o propósito que o Senhor tem na vida dele. Nós pedimos que o Senhor abençoe também o nosso pastor Isaías, a sua esposa Cleia. Que o Senhor os revigore, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor toque com as suas mãos de cura e graça sobre a vida deles. Que tudo que eles estão fazendo, com os exames, com os medicamentos, com as preocupações da saúde, que realmente são necessárias, Senhor, porque o Senhor deu a tecnologia e o Senhor deu a ciência em prol da humanidade. Então que nós saibamos como utilizá-la. E o Senhor também usa para curar as pessoas. Que segundo a tua vontade o Senhor possa curá-los. Abençoa também, Senhor, o crescimento dessa nossa igreja. Nós não temos um meio definido e não deveríamos ter, para que venham mais pessoas para esse lugar. Então continue fazendo a tua maneira, Senhor. Traga pessoas novas convertidas, traga pessoas de outras cidades, traga pessoas do nosso bairro, traga pessoas dos cantos dessa cidade para estarmos aqui juntos, te adorando como filhos, cuidando uns dos outros como família. Gera amor em nós, em uns pelos outros, para que o povo dessa cidade veja que nós somos os seus discípulos. Abençoa também, Senhor, o nosso país. Abençoa para que os estados e as cidades do nosso país recebam o devido cuidado em relação às vacinas, vacinando as pessoas necessitadas em primeiro lugar, as mais necessitadas, e também de qualquer maneira, toda a população do Brasil, porque ninguém é melhor do que ninguém ou mais especial, mas sabemos que tem as prioridades. Nos livra, Senhor, segundo a tua vontade, dessa pandemia. Nos livra dessa possível segunda onda que tem afetado a cidade de Araraquara, onde tem passado por um estado de emergência e de calamidade pública na área da saúde. Senhor, eles entraram em lockdown. Eles não têm mais nenhum lugar para que eles possam ser atendidos e internados, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós que somos vizinhos, próximos dessa cidade. Para que nós possamos resistir a essa situação e, segundo a tua vontade, não ser tão afetado quanto eles. Mas, Senhor, nós não somos melhores do que eles. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos dê providência e que o Senhor nos dê proteção contra essa situação de pandemia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor é o dono da vida. É o Senhor que dá e é o Senhor que tira. Nós te glorificamos, Senhor, e nós dizemos e declaramos, nós te amamos e dependemos de ti. Oramos no poder do teu Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes a gente esquece de notar, né, os pedidos de oração. E eu estava lembrando agora que a minha esposa tem 3 parentes que estão com Covid. Nós recebemos uma notícia agora à tarde do pastor Paulo de Tarso, que também é amigo nosso. A esposa dele
e o filho foram internados às pressas esse final de semana, né? Um foi levado para outra cidade porque não tinha lugar para internação, também com Covid. E com certeza não estão tão bem porque já foram para internação, né? Para UTI. Então, nós precisamos tomar os nossos cuidados, irmãos. Eu recebi notícia de pessoas conhecidas também que faleceram. Faleceu hoje a avó da Gabriela, esposa do Tomás, lá no Amazonas também, né? Então, são muitas notícias que chegam para mim, por a gente ter conhecimento aí em vários estados, com várias pessoas. Nós precisamos aí, cada dia, estar mais firme no Senhor, preparado, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quero convidar o conjunto, nós vamos ainda cantar ao Senhor, continuar louvando ao Senhor, e que você possa, de forma contente, alegre, ficar de pé, né? E engrandecermos o nome do Senhor, celebrarmos com alegria, com júbilo ao Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos manda fazer. Graças a paz, igreja. Continuamos nosso culto agora entoando os nossos cânticos a nosso Deus. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, eu posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar.
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que
tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha. Que bom podermos crer nessa verdade, podermos cantar. Você pode se assentar, querido e querida. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Dos versículos 19 a 24. Texto da mensagem dessa noite. Mateus, capítulo 6, 19 a 24. Farei a leitura e os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na verdade, essa leitura deveria ir até o 34, mas não temos condição hoje de pregar todo esse texto, né? Seria o mais correto toda essa leitura. Mas, queridos, vamos orar. Curva a sua cabeça, aonde você está, nesse momento ao Senhor. Peça que o Senhor coloque sede no seu coração, para que você possa ouvir a palavra. Peça ao Espírito Santo para que fale com você nessa noite, para que você saia daqui dizendo: olha, valeu a pena, o Senhor falou comigo, o Senhor me edificou. Deus amado e querido Pai, Tua palavra, Senhor, acabou de ser lida. Tua palavra é vida. Tua palavra é poder. A Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Tua palavra é fogo que purifica. Tua palavra é espada de dois gumes, Senhor, que penetra no mais profundo da nossa alma, da nossa vida, Senhor. E pode fazer, Senhor, transformação completa, pode purificar, pode modificar completamente a nossa vida. Pai, então fala conosco através da Tua palavra, do poder do Teu Espírito Santo. Usa o Teu servo, Senhor, que se preparou, que estudou, e agora ministra aos nossos corações, Senhor.
É o que nós te pedimos na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, como é de conhecimento dos irmãos, nós estamos pregando uma série de mensagens, começada ano passado, retornamos domingo, no Sermão do Monte, que vai aí do capítulo 5º ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Temos pregado com o tema dessa série, a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. Todas as pessoas do mundo buscam a felicidade, elas querem ser felizes. Não existe felicidade sem Jesus, sem os valores do reino de Deus. E Mateus apresenta Jesus como o rei que trouxe o reino dos céus até nós, e ele nos ensina a sermos, súditos dele nesse mundo, discípulos dele nesse mundo, e então ele traz esses ensinamentos para mostrar que no reino dele as coisas são diferentes. E é sobre esses ensinos que nós estamos aprendendo, buscando com atenção renovada nesses dias, voltar à palavra de Deus, verificar, e Jesus nos convida para estarmos com Ele nesse banquete da palavra de Deus, para continuarmos crescendo. E nós perguntamos, para delimitar o nosso tema, quais são esses ensinos que Jesus traz no Sermão do Monte. São muitos, mas a gente está tentando aí resumir com alguns pontos, Nós já estamos hoje indo para o 6º ponto. Eu queria só repetir aqui. O primeiro ensinamento de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo, como nós devemos viver como cristão, como discípulo de Jesus, como seus súditos, como igreja do Senhor. O segundo ensinamento de Jesus sobre a influência dos cristãos no mundo, como que você deve influenciar outras pessoas a caminhar com Jesus, a fazerem parte do seu reino, a fazerem parte da sua igreja. O terceiro ensinamento de Jesus é sobre a lei de Deus. Jesus vai apresentar a graça sempre existiu no Antigo e no Novo Testamento, mas os fariseus, os judeus, os saduceus, os escribas, muitas vezes se prendiam só à lei, não olhavam para a direção que a graça dava, e Jesus vai apresentar aí, falar sobre a lei, mas sempre também apresentando a sua graça. A graça está em toda a Bíblia, está em todos esses capítulos que nós estamos vendo aqui do Sermão da Montanha. O quarto ensinamento de Jesus é sobre a relação dos seus súditos com a lei, Como que nós devemos obedecê-la, como que nós devemos olhar para ela no passado, no tempo presente, agora com Cristo, e como devemos olhar daqui para frente também até a volta de Cristo. Cristo vai lançar luz sobre isso, já falamos sobre isso. O quinto ensinamento de Jesus é sobre o relacionamento dos seus súditos com Deus. Como que deve ser a nossa vida de adoração, a nossa vida de culto, a nossa vida com a palavra, a nossa vida de oração, E a nossa vida de jejum. Então aprendemos sobre esses aspectos, Como dar esmola, como servir ao próximo. E hoje estamos passando para o 6º ensinamento de Jesus, que é sobre o relacionamento nosso com as coisas desse mundo, com as coisas materiais, com os bens materiais, com as riquezas. E o texto vai aí do versículo 19 até o 34. Nós vamos pregar hoje a metade desse texto, e domingo nós continuamos, Mas eu queria que a sua atenção pudesse se voltar um pouco, porque nós vimos no quinto ensinamento de Jesus sobre o relacionamento dos seus súditos com Deus, que nós devemos fugir da hipocrisia de dar para aparecer, de orar para aparecer e de jejuar para aparecer. Que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, com um coração sincero, contrito com o Senhor, Porque o Senhor que está em secreto nos vê, e Ele em secreto nos recompensará. Então nós aprendemos sobre isso, fomos alimentados, E agora, dos versículos 19 a 34, Jesus trata do nosso relacionamento com as coisas materiais, com os bens materiais. Assunto que está relacionado com o dinheiro, com propriedade, com alimento, com bebida, com roupa, com calçado, ou seja, qualquer tipo de ambição que nós desejamos nesse mundo. Este é um assunto, meus queridos irmãos e irmãs, muito oportuno para ser tratado em todos os tempos da igreja, em todos os tempos da nossa vida. Todos nós, eu e você, nós somos tentados a buscarmos buscarmos até as formas, às vezes, desenfreada,
a busca aí pelas coisas materiais. E coisas que são aqui da terra. Coisas que são passageiras, coisas que se acabam. Quando o nosso coração anseia por preencher esse desejo, corremos o risco de nos tornarmos pessoas egoístas, ansiosas, avarentas e inquietas. Você já passou por isso? Eu já passei. Não é? Então, por isso que a nossa pergunta aqui, de imediato, nessa introdução, é se você é uma dessas pessoas que vive a vida preocupada com os bens materiais, ansioso para ser rico, buscando a felicidade a partir do ter. Você é esse tipo de pessoa? Hoje? Já foi? Isso é para você pensar. Será que a Bíblia proíbe o crente de ser rico, de sonhar e investir para o seu futuro, ter uma poupança, enfim? Será que a Bíblia proíbe? Será que a Bíblia proíbe o crente de ser próspero? O que será que Jesus quer nos ensinar a tratar desse assunto? Essa é a pergunta-chave principal. O que Jesus quer nos ensinar sobre isso? A Bíblia, meus irmãos, nos ensina a provermos para o nosso futuro. Se você puder acompanhar os textos, é muito bom. O tempo é rápido para me esperar você abrir a Bíblia, mas se você for bom de Bíblia, você consegue. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, de 6 a 8. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, um homem que viveu, não é, em tempos totalmente diferentes dos nossos, mas um homem que recebeu de Deus a sabedoria, o poder do Espírito Santo para ver, para escrever sobre esses assuntos. E ele vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela, quem? A formiga, chefe, nem oficial, nem comandante, e no estio prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Queridos irmãos e irmãs, aqui as Escrituras louvam a formiga por armazenar no verão o alimento de que vai precisar no inverno, como um exemplo a ser seguido por nós, por mim e por você. O apóstolo Paulo também ensina que o crente que não faz uma provisão para a sua família é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio, é pior do que uma pessoa que não conhece a Deus. Você pode conferir lá em 1 Timóteo 5,8, Paulo está falando isso lá. Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus não proíbe termos propriedades em si, não proíbe economizar para os dias piores, não proíbe você ter um seguro de vida, não proíbe você ter uma poupança e nem uma aposentadoria. A Bíblia nos ensina a desfrutar das coisas boas que o nosso Criador nos concedeu, e são muitas as coisas. São muitas, porque tudo que Deus criou, diz a Bíblia, que Ele criou e Ele viu que era bom. Amém? Então são muitas as coisas boas. Tudo que provém dele deve ser recebida com ações de graças, pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser recusável. 1 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4. Irmãos, leia as cartas de Paulo a Timóteo. Que lindas são essas cartas. Que ensinamentos preciosos nós encontramos nessa carta. E quando eu leio, que eu tem assim um impacto no meu coração, dá vontade de eu começar a pregar a carta na igreja, né? Mas tudo tem um tempo de Deus. Na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos exemplos de servos de Deus, que foram homens muito ricos. Abraão, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Olha aí, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Estamos falando de riquezas materiais. Ainda Gênesis capítulo 24, 35. Disse o servo de Abraão a Labão: o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhes ovelha e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas.
Abraão continuou enriquecendo-se, continuou prosperando, continuou crescendo. Outro homem na Bíblia, que a Bíblia trata da riqueza desse homem, é Jó. Abra sua Bíblia lá em Jó, Jó capítulo 1, versículo de 1 a 3. Olha o relato, olha de como o escritor, o narrador, narra a vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, isso é prosperidade, irmão, isso é riqueza, viu? 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Conhecemos a história de Jó. Deus, após provar Jó, ele perdeu tudo o que tinha. Só que depois, no final da vida, ele recebe de Deus de volta tudo em dobro, irmãos. Deus deu de novo essa riqueza para ele e deu 2 vezes mais do que ele tinha antes. Jó capítulo 42, 10, você pode conferir. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus inimigos. Olha aí, irmãos, ore pelos seus inimigos, a sua vida pode mudar. Deus mudou a vida de Jó, enquanto ele orava por aqueles que lhe condenavam, por aqueles que apontavam o dedo para ele. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Mas nós encontramos também, irmãos, no Novo Testamento, estou citando apenas Abraão e Jó, tem muitos outros. No Novo Testamento nós encontramos também os exemplos de mulheres que tinham bens na época de Jesus e os serviram com suas posses. Você pode conferir Lucas 8, de 1 a 3. Estou descrevendo e aí tentando que você possa acompanhar na sua Bíblia, que é muito importante ler a Bíblia, saber onde estão esses textos. Então, Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Preste atenção na narrativa. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. São elas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Mulheres que eram ricas, mulheres que tinham posses, mulheres que usaram a sua riqueza para servir o nosso mestre Jesus. Coisa linda, né? Encontramos ainda, meus irmãos, 2 personagens também, que são de destaque no Novo Testamento: José de Arimateia e Nicodemos. É bonito, é lindo conhecer um pouco da história desses 2 homens. Procure depois, pesquise, para você saber quem são eles. Esses homens eram ricos e membros proeminentes do mesmo conselho que tinha condenado Jesus à morte. Mas eles eram discípulos de Jesus ocultos, que revelaram segui-lo quando fizeram o enterro do nosso mestre. Nicodemos forneceu o unguento, o perfume, e José o túmulo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, eu vou abrir porque eu não digitei aqui no meu resumo. Então abra a Bíblia lá em João 19, porque é lindo esse registro lá. João capítulo 19, os versículos 38 a 42. João 19, 38 a 42. Olha que coisa linda. Depois disto, depois da morte, de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, coisa de primeira, irmãos, só rico podia ter, no qual ninguém tinha sido ainda posto.
Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Lindo, né? Mas, irmãos, diante desses fatos, de que a palavra de Deus não proíbe o crente de ser rico, porque apresenta discípulos, apresenta homens de Deus, mulheres de Deus com posses, riquezas, que reservaram recursos para o futuro, para o cuidado da família. Claro, usando esses recursos com ações de graça, nós podemos perguntar: o que Jesus quer nos ensinar sobre o nosso relacionamento com os bens materiais ou com as riquezas? O que Ele quer ensinar? E eu quero, antes de analisarmos, irmãos, diretamente o texto que nós lemos, eu quero deixar claro para você que nós cristãos não podemos fazer separação entre as coisas religiosas e seculares. De imediato você pode perceber no texto aí do Sermão da Montanha de Jesus essa separação agora, mas não é essa separação que Jesus está fazendo. Quero deixar isso muito claro. Jesus falou de coisas espirituais, agora Ele está falando de coisas materiais, de coisas religiosas, agora de coisas do dia a dia. Jesus não está fazendo essa separação. Jesus vê a necessidade de que os seus súditos e discípulos devam cuidar com sinceridade as duas partes. Pois tudo o que fazemos, seja no religioso ou no secular, devem ser feitos dentro da vontade de Deus, dentro da sua palavra, na sua presença e para a sua glória. Quero que você grave muito bem isso. E John Stott, um grande escritor, um pastor usado por Deus, ele afirma que o divórcio entre o sagrado e o secular na história da igreja tem sido desastroso, tem sido terrível. Eu tenho um livro que fala da cultura, né? A igreja e a cultura, um livro muito bom, que trata sobre esse assunto, que você pode ter e você pode ler, pode nos procurar depois para conhecer esse livro. Mas, meus irmãos, Jesus, em seus ensinamentos, neste capítulo, ele se preocupa com essas duas áreas, a religiosa e a secular, principalmente no capítulo 6, a particular e a pública. Por isso que tanto fala dos fariseus que gostavam de aparecer em praça pública. Ao mesmo tempo em que o nosso Pai Celestial nos vê em secreto, lá no versículo 4, versículo 6 e versículo 18, que nós já pregamos aí sobre isso, Ele também sabe de todas as nossas necessidades. Versículo 32 do capítulo 6 vai dizer que Ele conhece, o nosso Pai Celeste, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Talvez até coisas que nós não sabemos que precisamos. Ele sabe, Ele conhece. Então agora, olhando para o texto lido da mensagem, direto para o texto, vemos que Jesus fala de dois tesouros. Jesus fala também de duas visões, dois olhares, e também Ele fala de dois senhores. E após, nos versículos de 25 a 34, Jesus nos adverte que a preocupação com os bens materiais pode causar em nós inquietações e ansiedade. Então, podemos extrair do texto, pelo menos, meus irmãos, dois ensinamentos que são principais aqui de Jesus, que darão resposta à pergunta que nós levantamos. Quais são os ensinamentos que Jesus traz sobre as coisas materiais? Então, o primeiro ensinamento é que Jesus está ensinando os seus discípulos e os seus súditos que eles não podem servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Esse é um ensinamento que predomina aqui, essa aula de Jesus. Os discípulos e os súditos de Jesus não podem servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Jesus começa fazendo aqui uma proibição. Jesus começa dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Jesus aqui, Ele não está proibindo de termos patrimônio, de termos reserva, de termos investimento. O que Jesus está aqui proibindo é acumularmos de forma egoísta e ímpia bens materiais para os nossos próprios prazeres. Quando a gente vai estudar o histórico dos fariseus, dos escribas, eles deixaram muitas vezes de servir o próximo. Deixaram de cumprir o que está escrito lá em Deuteronômio, não é?
de ter para abençoar os outros. Havia uma ganância, uma cobiça na vida desses homens. Então Jesus está proibindo esse acumular de forma egoísta e ímpia os bens materiais. Veja que Jesus, meus irmãos, ele está sendo coerente. Ele denunciou a piedade religiosa dos fariseus, que eram os hipócritas da época, que se ostentavam para fazerem e os outros verem a vida que eles levavam, a vida religiosa, piedosa que eles levavam. E agora Jesus adverte contra a ganância, contra o materialismo e as preocupações que têm origem nas coisas mal adquiridas, mal administradas e podemos aqui dizer que são coisas mundanas. Então Jesus está denunciando isso. Jesus está dizendo agora no reino dele, que nos valores dele as coisas são diferentes, que os seus súditos e os seus discípulos têm que viverem a palavra de Deus com seriedade. E eu quero lembrar, tem feito isso, eu creio que quase todas as mensagens, voltando para os versículos-chave do capítulo 6, 5 e 6. O Senhor Jesus rejeitou a justiça dos fariseus, quando ele ensinou aos seus discípulos, dizendo: porque vos digo que a vossa justiça se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Capítulo 5, versículo 20. Do capítulo 6 em diante, Jesus denuncia a incoerência dos fariseus na interpretação que davam a lei e também na sua prática. Não adianta só eu conhecer a lei, ensinar a lei, se eu não vivo a lei. Eles colocavam um fardo pesado sobre os outros, ensinavam, mas eles não viviam. E nós vamos encontrar outras referências em Mateus, que Jesus é duro com eles. Chamam eles de sepulcros caiados. E Jesus vai usar outras frases, de efeito sobre esses homens, que não viviam a palavra, mas queria que os outros vivessem. E aí, meus irmãos, no capítulo 6, do versículo 1, Jesus vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Tende cuidado, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Os fariseus, meus irmãos, eles se destacavam por viverem hipocritamente e também por serem gananciosos. A cobiça, ela é um pecado. E é um pecado também de idolatria. Lá em Êxodo, no capítulo 20, 17, encontramos o mandamento: não cobiçarás. E segue uma lista de proibições aqui, para não cobiçar a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Nada de cobiça na vida do crente. Esse era o mandamento. E aí, irmãos, é maravilhoso quando a gente interpreta a Bíblia com a Bíblia, porque Lucas, o evangelista, ele vai, na sua narrativa do seu evangelho, nos informar que os fariseus eram avarentos, cheios de cobiça, e que quando eles ouviram esse ensinamento de Jesus, que Mateus não relata, mas Lucas relata, sobre o relacionamento com as coisas, eles ironizavam Jesus, desprezavam Jesus. Abra lá sua Bíblia, Lucas 16, versículo 14, por favor. Olha que coisa, olha como que era o coração dos fariseus. E aí Jesus responde a eles. Lucas vai mostrar aí a resposta de Jesus. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Irmão, depois que eles ironizavam Jesus, desprezavam Jesus por ensinar esse princípio que nós estamos aprendendo nessa noite, Jesus repreende eles. E Jesus diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Deus conhece o meu e o seu coração, meus irmãos.
pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E assim era o coração dos fariseus. Que Deus nos livre de ser assim, meus irmãos. Jesus conhece e condena aqui a avareza dos fariseus, por desprezarem a lei e por perverterem a justiça divina. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está fazendo. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus, mas não acatavam esses ensinamentos, eles não queriam aplicar, eles não queriam viver, eles não queriam praticar. E Jesus diz que os seus súditos, os seus discípulos, não devem acumular tesouros sobre a terra com ganância, com cobiça, para se usufruir egoisticamente. É isso que Jesus está ensinando. O conceito aqui que vemos errado de riquezas é acumular sobre a terra tesouros, para si mesmo, para o seu deleite. Isto era o que os fariseus faziam, mas os discípulos de Jesus não devem agir assim. Mas nós perguntamos por quê? O texto nos responde. Por que nós não podemos? Por duas razões. Pode até ser três, se você... Eu estou olhando aqui numa sequência, tomando as duas palavras. Jesus diz que tesouros acumulados sobre a terra, a traça e a ferrugem corrói. Então, duas razões dentro de uma só. A traça e a ferrugem vai corroer, vai comer. E aí Jesus coloca a segunda razão aí, que os ladrões escavam e roubam. Tesouro guardado na terra, a traça e a ferrugem corrói, a primeira razão. Segunda, os ladrões escavam e roubam. Por isso que nós não temos que acumular. Jesus aqui faz uso dessas duas figuras para mostrar o quanto que as riquezas e as coisas materiais são transitórias aqui na terra. São passageiras, são breves. Paulo, falando a Timóteo, diz que nós não vamos levar nada dessa vida para outra. Não adianta dar a sua vida por bens materiais, né? Perder sono, deixar de cuidar da sua família, para se matar, para ter mais e ter mais e ter mais, porque tudo vai ficar, tudo é corroído e tudo é perdido para sempre. O acúmulo de bens materiais com a intenção errada, ela é punida pela traça que corrói, pelos ladrões que roubam. É Jesus que está falando isso. Tudo que Deus criou, meus irmãos, sobre a terra é bom, como nós já falamos aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 31. Ele viu que tudo era bom, mas o homem pecou. E o juízo divino veio sobre toda a criação, sobre toda a terra, por causa do pecado. Tudo que há nela, todas as suas riquezas, como o ouro, como a prata, enfim, todas as coisas se acham sobre maldição. E nós esperamos a concretização de novos céus e de novas terras. Mas eu quero que você vá para a Bíblia comigo. Abra 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Haverá um dia que tudo será destruído pelo fogo. Tudo está sob condenação. Pedro diz assim: ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vai acontecer, irmão. Tudo vai se acabar com fogo. Versículo 12 a 13, do capítulo 3 ainda. Pode acompanhar aí, capítulo 3, de 12 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 10, aliás, aí. Agora de 12 a 13, resumido. Serão desfeitos os elementos, abrasados se derreterão. Nós, porém, a igreja de Deus, os eleitos, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, depois da terra destruída com fogo, essas riquezas se acabarão, mas segundo a palavra de Deus, será criado novos céus e nova terra. Paulo, escrevendo sobre esse assunto, ele disse que a natureza
geme, esperando esse dia. Nós também aguardamos esse bendito dia. Enquanto estamos aqui, irmão, esperando esse dia acontecer, devemos acumular tesouro no céu, não aqui na terra. Aqui temos o conceito correto, ensinado por Jesus para os seus discípulos. Então ele proíbe, ele corrige o erro, e ele vai dizer agora: ajunte tesouro no céu. Mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Versículo 20 do capítulo 6 de Mateus. Mas por que ajuntar tesouro no céu? Jesus da mesma forma apresenta as duas razões. A traça nem a ferrugem corrói lá no céu. Não tem praga lá no céu. Não tem pecado lá no céu. A segunda razão: no céu os ladrões não escavam nem roubam tesouros. Não tem ladrão. Não tem pecador. Jesus usou um motivo oposto para acumular tesouros. Em vez de fazer na terra, faça no céu. Você tem plantado no céu? Precisamos entender que, embora a terra esteja sob juízo, como os textos lidos aqui nos mostraram, pecados algum podem entrar na presença de Deus. Irmão, na presença de Deus não há traça, na presença de Deus não há ferrugem, na presença de Deus não há ladrões para saquear os bens. Lá estará guardada a verdadeira riqueza dos seus discípulos. Não é por acaso que Jesus nos instrui, como seus súditos, como seus discípulos, a buscarmos a verdadeira riqueza, que é acumularmos tesouro no céu, como sinal da real justiça. Mas então nós vamos perguntar: como ajuntar tesouro no céu? Como você acha que nós podemos ajuntar tesouro lá no céu? Segundo a Bíblia, irmãos, somente através dos atos generosos realizados aqui na terra. Então confira comigo, abra a Bíblia, lá no Salmo 112, nós vamos ler mais de um texto, tá? Mas abra primeiro o Salmo 112, de 5 a 9. Salmo 112, de 5 a 9. Diz lá: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemorizará de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha aí, irmãos, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em quê? Em glória. Lindo, né? Ajunte tesouro no céu, fazendo bom uso das riquezas que Deus te dá, para dividir com aquele que não tem, sendo generoso, sendo bom. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19, se você puder, abra lá. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 a 19. Lembrando, meus irmãos, que os apóstolos, eles desenvolveram os ensinamentos de Jesus, né? Desenvolveram a teologia bíblica, para podermos entender os princípios do reino de Deus, os ensinamentos de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: exorta aos ricos do presente século, da sua época e agora também os de hoje, né? Com essas palavras, que não sejam orgulhosos, não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporcionou ricamente para nosso aprazimento, para o nosso suprimento, que pratique o bem, generoso, né? Sejam ricos de boas obras, fazer boas obras é dividir o que você tem com aquele que é necessitado, generosos em dar, né? Então, dar do que Deus lhe deu, dividir, e prontos a repartir. Então está repetindo, né? Aí várias frases que têm o mesmo sentido. Eu tenho que estar pronto para repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros sólidos. Tesouros, né? Aí sólidos fundamentos para o futuro, a fim de que se
apoderarem da verdadeira vida. Então, Paulo está ensinando a Timóteo para pregar e ensinar os ricos do presente século, para ensinar também para mim e para você hoje, para os ricos de hoje, que o que Deus dá para eles, né, eles têm que dividir, eles têm que ser generosos, eles têm que dar, e assim estaremos semeando no céu, porque ele vai dizer aqui, que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida, né? E a vida que tem sentido de estar com Deus em glória. E por isso, irmãos, que Jesus no versículo 21, ele argumenta com uma grande verdade. Jesus vai dizer lá no capítulo 6 de Mateus, o versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meu irmão, embora que eu vá ainda desenvolver isso aqui, mas se o teu coração estiver no dinheiro, a sua preocupação é só dinheiro. Onde está o nosso tesouro, meus irmãos? Está na terra ou está no céu? Onde está o nosso coração? Nas coisas celestiais, espirituais ou nas coisas terrenas? Duas realidades. Uma no céu e outra na terra. Jesus deixou isso claro. Eu e você temos que estar inseridos em uma das duas. Se estivermos entesourando riqueza na terra, sairemos perdendo. Mas no céu, acumularemos sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarmos da verdadeira vida, diz o apóstolo Paulo. Jesus, ele continua os seus ensinamentos aí, nos versículos 22 e 23. E Jesus vai dizer assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui, nós podemos entender e afirmar que Jesus melhora o nosso entendimento aqui com respeito ao seu ensinamento ministrado. Jesus procura melhorar, esclarecer, porque ele está dizendo aqui que os olhos são de grande importância para dar direção à nossa vida. Você concorda com isso? Você já imaginou você sem seus olhos? Sem poder enxergar? Quando a vista vai ficando curta, a primeira coisa que a gente faz é ir no oftalmologista para fazer uma consulta para melhorar os nossos olhos, usar um óculos. Tem pessoas que jamais vão usar um óculos, querem ver. É só ter dificuldade para enxergar. Então, os olhos, não é, são de grande importância para dar direção para a vida. Ele fala também que os olhos são a lâmpada do corpo. A lâmpada serve para iluminar, para que na escuridão os olhos enxerguem, não tropece, caia. Então, podemos afirmar que Jesus nos informa aqui que o nosso corpo, através dos nossos olhos, são direcionados para nos conduzir para fazermos o bem, ou para fazermos o mal. Se os nossos olhos forem bons, nós vamos fazer o bem, mas se nossos olhos forem maus, nós vamos fazer o mal. Então nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados. E aí, se nós formos buscar, né, as figuras bíblicas para isso, a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus quer que os seus discípulos, seus súditos, sejam perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. E aqui, em outras palavras, podemos nos certificar que caso a nossa busca ou ambição seja para glorificar o Senhor e servi-lo, então nossos olhos lançarão luz sobre tudo. Se o nosso olhar é bom, se usarmos os nossos olhos para glorificar o Senhor, nós vamos, com nossos olhos, lançar luz sobre tudo e sobre todos de maneira justa, de maneira positiva. Mas se
caso contrário, nossos olhos só se contentam com a ambição egoísta do nosso coração de ter, de guardar, de possuir, de guardar em celeiros, certamente seremos tomados pelas trevas do pecado e seremos aprisionados pela escravidão das coisas terrenas. Meus irmãos, o sábio Salomão, lá em Provérbios 28, 22, ele disse assim: aquele que tem olhos invejosos, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Você sabe o que é penúria? Escassez, pobreza. Olhos invejosos revelam olhos maus. O apóstolo Paulo declarou, no texto que nós lemos, aqui na liturgia, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que Paulo está falando que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, não o ter posses em si, mas o amor. E aqui, meus irmãos, é o grande perigo, pois ele diz lá que aqueles que desejam ficarem ricos caem em tentação. Caem em tentação. Vocês já viram falar do jeitinho brasileiro? A pessoa que não tem compromisso com Deus, ele só vive dando jeitinho nas coisas. É não pedir uma nota fiscal, é vender um produto sem nota fiscal, não é? É tirar proveito ali, é tirar proveito acolá. É assim que vive, porque quer ter mais, quer ter posses. Meus irmãos, esse é o grande perigo. A pessoa que é cobiçosa, ela põe olho gordo em tudo. Já viu pessoa assim? Só que só pensa em ter, olho gordo em tudo, tudo é quer tirar proveito. Em toda oportunidade que vê pela frente. Paulo afirma que esse é um dos motivos que muitos nessa cobiça se desviaram da fé. E vieram sobre si muitas dores e tormentos. Nós lemos esse texto, 1 Timóteo 6, 9 e 10. E Paulo está falando de crente. É nessa cobiça que o dinheiro, ou seja, as riquezas se tornam um Deus na nossa vida. E por isso Jesus conclui esse primeiro ensinamento dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus esclareceu este ponto ao dizer que ninguém pode ser fiel a dois senhores ao mesmo tempo. Nem eu, nem você. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso e das riquezas, que é Mamon. A que Deus você tem servido? Partindo aqui para a conclusão, nós perguntamos o que Jesus quer nos ensinar sobre o nosso relacionamento com os bens materiais. Respondemos que os seus discípulos e súditos não podem servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Qual que é o seu Deus? Se colocarmos a nossa paixão no acumular bens materiais nessa vida, não há lugar para outro amor em nosso coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Jesus condena nos fariseus era o deixar ser possuído por Mamon, e não a posse das riquezas. É o mesmo que Jesus condena nos nossos dias. Jesus condenou o pecado aí da idolatria, da adoração às riquezas, e que foi muito exposto pelos nossos presbíteros aí, tempos atrás, na nossa EBD online, né, Jean? Presbítero Jean, lembro muito bem disso. Então o amor ao dinheiro é idolatria aos olhos do nosso mestre Jesus. Os discípulos e súditos de Jesus são diferentes, meus irmãos. Vivem na dependência de Deus, na pobreza ou na riqueza. Vive contente em toda e qualquer situação, e esse é o exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as coisas e circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez.
assim de abundância, aliás, eu misturei aqui, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. É assim que o cristão deve se comportar no reino de Deus. Nesse mundo aqui, nós somos representantes do reino, temos que viver os valores do reino. Irmãos, a riqueza na Bíblia é descrita como algo que é confiado a mim e a você para atingir um fim, para atingir um propósito. Quem tem riqueza tem responsabilidades maiores. Se Deus te dá posses, Deus está te dando responsabilidades. De repartir com o pobre, de repartir com teu irmão que precisa. Em servir o seu semelhante. Não é dada para o homem viver regaladamente. Não é para se usufruir egoisticamente, mas para celebrar a bondade de Deus com gratidão, aplicando os seus benefícios em prol do outro, em prol do próximo. Se agirmos assim, com certeza estaremos guardando o tesouro no céu. Estaremos sendo leal aos valores do reino de Deus. Estaremos vivendo uma vida de felicidade, mesmo aqui na terra. Nós perguntamos o que é que Jesus nos ensina sobre o nosso relacionamento com os bens materiais, as riquezas. Nós respondemos que os seus súditos, os seus discípulos, não podem servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Que Deus nos abençoe. E no próximo domingo, se Deus nos permitir, daremos continuidade com a segunda resposta, que vai dos versículos 25 a 34. Que Deus nos dê a graça de podermos observar esse ensinamento e praticá-lo na nossa vida até que Ele volte. Vamos ficar de pé. Estamos partindo para o encerramento, terminando aí bem em cima do horário, né? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Deus, por essa palavra. Obrigado pela força que Tu me deu, Senhor, para transmitir essa palavra nessa noite. Obrigado pelos irmãos que tiveram paciência de ouvir. E espero, ó Deus, que cada um com sede no seu coração possa tirar proveito dessas palavras, Senhor, para o seu crescimento espiritual, para a prática dos Teus ensinamentos, para a prática das boas obras, e que nós possamos, Senhor, entender que todos os nossos recursos são do Senhor, nada é nosso, nós somos mordomos do Senhor, e devemos usá-los com ações de graça, Senhor, em prol da nossa vida, da nossa família, e em prol dos homens e das mulheres carentes dessa terra. Pai, cuida de nós. Não nos deixe amar o dinheiro, Senhor, mas amar o Senhor e saber que os recursos que o Senhor nos dá é para um fim proveitoso, com o propósito, Deus, de podermos ser generosos com o nosso próximo. Pai, que nós possamos amar o Senhor acima de qualquer coisa, que possamos dedicar nossa vida em adoração e culto a Ti, e que nada desse mundo, Senhor, nada, nenhuma posse, venha nos tirar da Tua presença e trazer preocupação para a nossa vida. É o que nós Te pedimos, Pai, e oramos agradecido em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, espalhada por todos os lugares da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Queridos, nós já falamos da escola, que está tendo oração, então esse era o aviso que eu tinha. Uma boa semana, espere a gente chegar até lá na porta. Use o álcool gel, não tire a sua máscara, evite aglomeração aí fora, tá bom?